O almirante Kizaru invadiu a Egghead e mostrou um pouco do seu poder. Enquanto encara seu antigo discípulo, Borsalino se mostra menos cruel do que todos aqui imaginaríamos que ele seria. Porém, no fim, ele teve que demonstrar sua superioridade. Enquanto isso, uma outra luta começa lá dentro do laboratório do Vegapunk, e eu sei que muitos de vocês vão amar ver o final dessa. De qualquer forma, isso foi apenas alguma das coisas que aconteceram durante o episódio 125 de One Piece. Bom, quer saber de tudo? Vem comigo. Porque o episódio começa exatamente de onde o último parou, da luta entre o Sentomaru e o Kizaru, quando o gordinho do sumô tentou defender um chutaço de luz do Almirante da Pica. Em paralelo a isso também, nós tivemos um pouco de introdução dos vice-almirantes que vieram dentro do Booster Call. Afinal, como sabemos, os vice-almirantes dentro do mundo de One Piece não têm muita oportunidade de brilhar, a não ser o Gar. Por mais que eles tenham haki, eles não são fortes o suficiente para lidar nem mesmo com o comandante de Yonkou. Só que aqui, lutando contra pacifistas e Sea Beast Weapon, bom, até que serviu. De qualquer forma, essa foi uma cena um pouco aumentada lá do mangá de One Piece, que se inclusive você quiser começar a ler, pode começar a partir do capítulo 1091, que foi o capítulo adaptado durante esse episódio. De qualquer forma, nós vemos os vice-almirantes tentando usar um pouco do seu poder para parar os pacifistas de atirarem nos navios da marinha. Por outro lado, eles não conseguem parar os Sea Beast Weapons, que são aquelas gigantescas máquinas marítimas criadas pelo Dr. Vegapunk e que parecem realmente outros civis. Só que diferentes dos normais, esses aí causam dano a quem o cientista mandar. Em um primeiro momento eu realmente achava que metade da frota dos 100 navios ia ser completamente dilacerada. Só que, é claro que tudo mudaria após a luta do almirante. Bom, deixando os peixes pequenos de lado, que são os vice-almirantes, vamos focar no que realmente é importante. Durante a luta entre o Kizaru e o Sentomaru, dá pra ver claramente que Borsalino tem a vantagem a todos os momentos. Independente de ele usar a sua logia de luz para atacar ou não, é claro que ele tem um domínio forte sobre Haki. Não só do armamento, como possivelmente Haki do Rei. Só que calma, isso não é confirmado. É apenas uma teoria. Pensando nisso, Sentomaru também não é nada fraco, porque como nós vamos ver logo a seguir, ele foi treinado por ninguém menos do que o próprio Kizaru. Agora pensa comigo, o que o Oda gosta de fazer para tornar as lutas ainda mais interessantes? Dar um peso emocional a elas, não é mesmo? E é isso que acontece no momento em que o Sentomaru consegue chegar até o seu machado e vai até o Kizaru tentando acertar nele um belo de um ataque. Depois disso nós somos levados para um flashback um tempinho no passado, quando aparentemente o Vegapunk estava indo se instalar na Ilha do Futuro. Lá o Kizaru estava acompanhando os cientistas porque haviam relatos de que ursos selvagens estavam atacando as pessoas. Só que, para surpresa de todos, no momento em que eles encontram esses ursos, eles também veem uma criança gordinha e que derrotou todos os animais. Essa criança, como vocês podem imaginar, era o Sentomaru, que aparentemente havia sido expulso da sua vila e tudo o que ele queria era trabalhar e ganhar dinheiro para comprar bolinhos de arroz. Ao ouvir isso, tanto o almirante quanto todos os outros soldados começam a rir e o Dr. Vegapunk, que viu o potencial do garoto, resolveu contratá-lo. Depois de um certo tempo, Sentomaru, pequenininho, foi atrás do Kizaru, perguntando como que ele poderia proteger o Dr. Vegapunk. E a melhor parte é porque é aqui, nesse momento, que nos é explicado do porquê que o gordinho chama o almirante de tio. Tendo toda essa relação e um peso emocional atrelado a isso, nós temos essa maravilhosa luta que é Kizaru versus Sentomaru. No momento em que Sentomaru acerta o seu ataque de sumô no almirante, o próprio Borsalino olha para ele e revela que realmente o ensinou bem, mas que ele estava esquecendo de uma coisa. Afinal, a sua defesa era tão forte quanto a dele. Depois de falar essas belíssimas palavras, Kizaru apenas aponta o dedo para o seu discípulo e, utilizando um raio laser poderoso, acaba com ele. Nesse momento eu acho que a Toei acertou muito em retratar essa cena, porque no meio desse campo de batalha que está envolvido em chamas, nós vemos o Kizaru pegando a chave de controle dos pacifistas e mudando a ordem deles. Enquanto ao seu lado, caído, cheio de ferimentos, está o seu antigo discípulo. Agora, fala pra mim se não parece que o Kizaru será o vilão do arco. Com todo o carinho que a equipe teve pra realmente fazer esse quadro, pra parecer um impacto. Se eu tivesse realmente vendo essa cena pela primeira vez, eu ia falar, bom, vamos ter aqui Shabold 2.0, onde os Chapéus de Palha finalmente terão a sua vingança contra o Almirante da Pica. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é, não percam nenhum episódio
deste arco. Seguindo, depois de ter mudado a ordem dos pacifistas, agora os robôs começam a atirar nos CBX Weapons, fazendo com que o jogo comece a mudar a favor da marinha. Também ficamos sabendo que isso é um problema, porque até agora o Domo Fronteira ainda não tinha sido desativado porque foi hackeada pela York. Só que pro Kizaru, isso não parece um problema. Afinal, ele é feito de luz e pode passar pelos lasers de defesa. Chegando lá em cima, ele começa a recitar o objetivo da sua missão: proteger a York, a Power Plant e o Punk Records. E, se possível, um bom amigo se referindo ao Sentomaru, mostrando que, independente do que ele tenha feito, ele não usou todos os seus poderes para matá-lo. Portanto, só aqui você já começa a perceber o peso emocional que o Almirante vai ter durante a Egghead. De qualquer forma, a sua outra missão é eliminar o Dr. Vegapunk. Pensando nisso também, neste mesmo momento, dentro do laboratório, enquanto todos estão ocupados vendo que o Sentomaru foi derrotado e que a barreira ainda não foi desativada, Rob Lucci se aproveita da situação e tenta mirar um belo de um Shigan no bucho do Stella. Felizmente para alguns e infelizmente para outros, Stu se percebe e rapidamente se coloca na frente do Stella, levando o ataque diretamente no seu próprio bucho. Eu só preciso dizer uma coisa para vocês: tomar uma dedada dessa sem nem poder se proteger poderia ter sido fatal, claro, se a gente não tivesse o Choppa do nosso lado. De qualquer forma, o Vegapunk foi poupado, mas antes que qualquer outra pessoa pudesse ter uma outra reação, Rob Lucci mais uma vez se prepara para atacar, mas é interceptado pelo Zoro. Na mesma hora, o Sandy corre até a Nami, pega a arma da mão dela e prende o Kako dentro de uma bolha de Kairosek. Obviamente, a luta entre Rob Lucci e Zoro não ficaria ali no meio daquele laboratório. Utilizando um pouco mais da sua força e do seu haki, o Solador empurra o pardinho pra fora e, se vai seguir o mangá e o mesmo ritmo que a gente teve lá quando ele estava sendo lançado, a próxima vez que nós veremos Zoro vs Rob Lucci vai ser daqui a muitos episódios. Por isso que eu disse, o resultado muitos vão gostar, mas o ritmo nem tanto. Bom, seguindo, nós temos a melhor parte do episódio, porque nós voltamos para o Kizaru e enquanto ele fica pensativo, tentando decidir qual é a primeira coisa que vai fazer, ele vê um robô gigante correndo com o navio do Chapéu de Palha. Nesse momento, o Almirante tem a resposta daquela pergunta que era: onde diabos está o Sunny, ou seja, o navio do grupo do Luffy? Pensando nisso, ele rapidamente, utilizando a sua forma de luz, vai até uma localização e no momento em que ele estava prestes a utilizar uma das suas habilidades para destruir tudo que estava na sua frente, Luffy, que tinha acabado de comer e estava de bucho cheio, pula até a localização do Almirante. Nesse momento, o Kizaru até que tenta ser legal e se introduzir, dizendo que faz tempo que não vê o Luffy, porém o Chapéu de Palha não tá nem aí. Ele não espera nem o Kizaru terminar de falar. Envolvendo todo o seu corpo em uma poderosa aura de Haki do Rei e do armamento, ele salta a uma velocidade que muitos não conseguem perceber e acerta um belíssimo chute no Almirante. E aqui é óbvio que a Toei fez um maravilhoso trabalho em animar essa cena, mostrando os vários raios de Haki do Rei saindo do Chapéu de Palha e também mostrando aquela aura poderosa e aqueles olhos vermelhos de quem tá pronto pra porrada. Nesse momento, Luffy olha pro Kizaru e fala que está 100 vezes mais forte. Para muitos de vocês isso vai passar despercebido, mas eu já mencionei isso daqui quando a gente fez a análise do mangá, eu lá sei quanto tempo atrás, provavelmente uns 2 anos. Isso é uma referência clara ao que aconteceu no arquipélago de Shabaud. Naquele momento, muitos de vocês se lembram, a tripulação do Chapéu de Palha foi quase completamente aniquilada, porém salva pelo Rayleigh. Só que antes desse acontecimento, a Shaki, que é a esposa do Rayleigh, revelou que o Rei das Trevas estava 100 vezes mais forte do que qualquer outro supernova na ilha. Ou seja, um artifício literário que o Oda utilizou pro Luffy olhar na cara do Almirante e falar que finalmente chegou no nível dele. Agora a pergunta que fica é, realmente chegou? Obviamente nós teremos que esperar para ver essa luta completa entre um Yonkou e um Almirante. Eu sei que vocês estão ansiosos e eu também estou. Bom, de qualquer maneira, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas análises dos próximos episódios e dos próximos mangás e das próximas teorias. A Shira falando e vazando, eu fui!